Equipes que amamos. Nesse ano de 2022 eu já contei a história da Minardi, da Jordan, da Benetton, da Brown, da Andrea Moda e da Red Bull. E para comemorar o primeiro ano de existência profissional desse canal, que acontece no dia 17 de dezembro, eis que um ano atrás o Lito Souza do Aviões e Músicas me deu uma chance de aparecer lá no canal dele e muita gente passou a conhecer o Splash and Go. Eu me propus ao desafio de contar a maior e mais vitoriosa história da mais importante e tradicional das equipes da Fórmula 1. A única a estar presente em todas as temporadas até aqui. Claro, não poderia ser outra, a escuderia Ferrari. Então senta aí e vem comigo nessa longa e rica história, cheia de pequenas micro-histórias ao longo de todos esses anos. E é disso então que a gente vai falar hoje no Splash and Go. Escuderia Ferrari, a maior e mais incrível história da única equipe a estar presente nas 72 temporadas da Fórmula 1 até hoje. A mais vitoriosa, a única que tem efetivamente uma torcida, a mais tradicional, uma marca que inspira o ideal de perfeição técnica, arrojo, design, beleza, alto desempenho, charme e todo um rosário de características que adornam a mítica Casa de Maranello. Senta aí no lugar confortável porque hoje a gente vai falar da escuderia Ferrari. Antes de começar, é importante deixar algumas coisas claras. Esse não pretende ser um documentário enciclopédico, não pretende ser uma tese de doutorado sobre a equipe vermelha. Há excelentes livros, revistas, filmes, documentários que certamente esgotam o tema da Ferrari de maneira direta ou indireta. Sempre que eu puder lembrar, vou citar as fontes dos repositórios de informações, além do costumeiro Stats F1, que é um site a que eu recorro todas as vezes, ok? Há coisas elementares da história da Ferrari que precisam ser contadas e explicadas antes da gente começar a falar sobre a trajetória da equipe e da marca. A primeira delas é básica, o vermelho. De onde vem essa cor mítica que se associa à escuderia e que 90% das vezes, com certeza, faria uma criança desenhar um carro de corrida vermelho? Bom, a razão é conhecida de muitos, mas possivelmente não de todos, embora eu já tenha falado aqui várias vezes. Antigamente, nas primeiras corridas de grandes prêmios, antes mesmo do nascimento da Fórmula 1, cada país, cada federação que inscrevia carros tinha uma determinada cor para correr. Então, por exemplo, os ingleses com Cooper, Van Wall, BRM e depois Lotus, Brabham e etc. corriam de verde, um verde meio esmeralda, conhecido hoje como Racing Green. Os franceses da Bugatti, da Talbot Lago, corriam de azul. Os alemães de Mercedes e Auto Union de branco e depois de prata. Os japoneses vestiam um branco com um círculo vermelho desde a sua primeira aparição lá nos anos 60 e você já sabe onde eu vou chegar. Os italianos de vermelho, todos os italianos. Alfa Romeo, Lancia, Maserati, Ferrari e Fiat, todos utilizavam a mesma cor. Como a Ferrari acabou sendo a mais bem sucedida delas e porque Alfa Romeo, Lancia, Maserati acabaram indo embora da Fórmula 1, o Enzo, que apesar de cabeça dura era um marqueteiro razoável, entendeu que aquela associação natural já existia e então passou a adotar o vermelho. Isso inclusive mesmo depois da obrigatoriedade da cor de cada nação ter caído. Ah, porque meu tio disse que a cor da Ferrari na verdade é amarelo. Então, mais ou menos, a cor da região de Modena é amarelo e é por isso que o fundo do escudo da Ferrari é dessa cor. Mas o vermelho é a cor primordial por causa da questão das federações. Além da cor vermelha, tem outra coisa muito associada automaticamente à Ferrari: o símbolo do cavalo rampante e do cavallino rampante em italiano, ou prancing horse em inglês. A história do símbolo vem de uma família de amigos do Enzo Ferrari que tinha um filho aviador, as da Primeira Guerra Mundial, que morreu em combate, Francesco Baracca. Esse piloto da Força Aérea Italiana tem creditadas a ele 34 vitórias nos céus da Europa na Primeira Guerra e voava com um cavalo rampante pintado na fuselagem. Ele foi morto em combate em 1918 e os pais do Baracca
eram amigos do Enzo. Então, alguns anos depois, quando o Enzo resolve fundar sua primeira equipe de corrida, os pais do Francesco Baraca dão o símbolo de presente pro Enzo para ele carregar nos seus carros e trazer sorte. E aí, então, o Enzo passou a ostentar nos carros esse símbolo. Detalhe relevante, com esse gesto surgiu uma das 5 marcas mais reconhecidas e valorizadas atualmente no mundo da publicidade. Quem diz isso não sou eu, vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Além de falar do vermelho e do cavalinho rampante, é importante situar para nós brasileiros o significado da Ferrari para o italiano. A Ferrari não é apenas uma equipe de corridas para o cidadão médio da Itália, ela é uma instituição. E talvez o mais próximo disso para nós brasileiros seja a seleção brasileira de futebol. A seleção brasileira no mês da Copa do Mundo, providencialmente exatamente o que está acontecendo enquanto eu gravo esse episódio, tem um significado muito parecido para o brasileiro médio, com cada um, mesmo que não seja muito ligado em futebol, sugerindo escalação, alterações, esquemas táticos, e uma nação de 200 e tantos milhões de técnicos de futebol senta na frente da TV e cobrar a seleção brasileira num nível de performance muito alto. Então, para nós brasileiros, classificar a seleção para participar da Copa é um dado da natureza. Vai acontecer. Passar da fase de grupos é algo que a gente nem cogita que não possa acontecer. Cair nas oitavas é uma tragédia, cair nas quartas, como de fato aconteceu, é péssimo, na semi é ruim e perder uma final é um trauma. O brasileiro vai para a Copa do Mundo com outras seleções participando e acredita piamente que seu time está indo lá cumprir a formalidade de buscar a taça. O que, por sinal, é uma imensa arrogância e leva a teorias conspiratórias de, por exemplo, perder uma final em 98 e só poder aceitar que foi uma venda de resultados. Esse é o nível de exigência do brasileiro com a seleção e o que o italiano espera da Ferrari é parecido. Feita essa mini introdução, e como aconteceu em todas as vezes que contamos a história de uma equipe aqui, é impossível contar a história de qualquer equipe, inclusive principalmente dessa, sem falar da trajetória do seu fundador, um cidadão chamado Enzo Anselmo Giuseppe Maria Ferrari. 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 Ele nasceu em 20 de fevereiro de 1898, embora haja divergência entre alguns biógrafos, mas esse dado não importa pra gente aqui. Filho de uma família de carpinteiros de Modena, nas proximidades de Bolonha, região central da Itália. O Enzo teve seu primeiro contato com o automobilismo justamente em Bolonha, num grande prêmio que foi disputado na cidade e vencido pelo italiano Felice Nazzaro. Ao longo dos anos, o Enzo, que nunca deu muitas entrevistas, contou que aquela foi a primeira vez que ele teve vontade de ser piloto e trabalhar com corridas. Ele serviu durante a Primeira Guerra Mundial no 3º Regimento de Artilharia de Montanhas do Exército Italiano e em 1918 quase morre em razão de uma pandemia de gripe que levou seu pai e seu irmão, que não tinham como ele histórico de atleta. That's what she said. Com a morte dos dois e para sobreviver, o Enzo começa a procurar emprego e vai bater nas portas da Fiat, lá em Turim. Ele é rejeitado pela Fiat, mas consegue um trabalho como motorista que evoluiria para piloto de testes de uma fabricante de carros em Milão, que pegava chassis de caminhões velhos e convertia em veículos menores. Como ele parecia levar jeito para coisa, ele é então promovido de piloto de testes a piloto de competições dessa fabricante, e ali disputa suas primeiras provas como piloto. Ele termina em 4º colocado na prova de subida à montanha de Parma Poggio. Em novembro do mesmo ano, o Enzo participa da lendária corrida na Sicília, a Targa Florio, mas abandona com um problema de vazamento no carro. Em 1919, ele passa a ser piloto da lendária e poderosa equipe Alfa Romeo e vence seu primeiro grande prêmio ao volante de uma Alfa em 1920, na cidade de Ravenna, no circuito de Sábio. Em 1924, ele tem sua melhor temporada vencendo 3 provas, incluindo de novo Ravenna, Bolesini e a Coppa Acerbo na cidade de Pescara. Em 1929, o Enzo muda para o lado de lá do balcão e passa a administrar a equipe da Alfa Romeo, um braço de competições da fabricante que se chamaria dali por diante Scuderia Ferrari. Essa mudança de lado do balcão, passando a administrar a equipe, coincide com o nascimento do seu filho, Alfredo Dino Ferrari, e ele decide então por conta própria se afastar das pistas e apenas administrar a equipe. Há correntes da história que contam o seguinte: o Enzo se via como um piloto capaz de pilotar no mais alto nível, até que viu que Tadzio Nuvolari, uma lenda da época, era capaz de fazer
e para ele aquilo ia além das suas habilidades. Juntando o nascimento do filho com a habilidade do Nuvolari, nós devemos ter aí um meio termo que deve ser a verdade. Essa situação, com o Enzo sendo funcionário e diretor da equipe de competições da Alfa Romeo, que se chamava Scuderia Ferrari, dura até 1937, quando a fabricante resolve retomar o controle e a equipe passaria a se chamar Alfa Corse e o Enzo seria apenas o diretor esportivo. Não demora muito e o Enzo acaba se desentendendo com um dos diretores da Alfa, chamado Ugo Gobato, e sai para fundar uma oficina que forneceria peças para corridas e carros de competição. Nasce a Autoavio Costruzioni. Ghurlami. Isso porque, na saída da Alfa Romeo, o Enzo negociou e se comprometeu contratualmente a não disputar mais corridas sob o seu próprio nome por um determinado prazo. Ainda que ele não tenha respeitado integralmente isso, porque ele construiu um carro para disputar as Mille Miglia de 1940, com Alberto Ascari e Lotharo Rangoni. Para quem não sabe, a Mille Miglia, de que eu já falei em algumas ocasiões aqui no canal, foi uma corrida muito tradicional e, como o nome diz, percorria 1000 milhas em estradas abertas no interior da Itália, saindo da cidade de Brescia e para lá retornando. Ela foi disputada entre 1927 e 1957. Com a Segunda Guerra Mundial, a Itália entra em conflito ao lado do eixo com a Alemanha de Hitler e o Japão, e a fábrica do Enzo, a Autoavio Costruzioni, é convertida para o esforço de guerra. E não passemos pano algum aqui. O Enzo foi um membro do Partido Fascista e há registros históricos dele até vestindo o uniforme dos camisas pretas e indo a desfiles militares. Em 1942, inclusive, ele é abordado por membros do governo pedindo para que ele copiasse projetos alemães para o esforço de guerra italiano. Há relatos de que as peças feitas na oficina do Enzo copiando projetos alemães eram tão boas que os próprios alemães teriam encomendado algumas. O carregamento teria sido interceptado ainda na Itália por partisãos italianos, ou seja, italianos que se opunham ao regime do Mussolini, e a carga nunca chegou ao destino. Outros relatam ainda que esse carregamento interceptado voltou para a oficina do Enzo, que renumerou as peças e vendeu de novo para os alemães. Mas os historiadores são unânimes em dizer que o Enzo ganhou sim uma grana durante a guerra, embora nunca tenha tratado abertamente do tema. Pouco depois do final da guerra, em 1947, e para limpar a barra, ele constrói uma nova fábrica e abre uma nova empresa, até porque a fábrica anterior tinha sido bombardeada pelos aliados. Surge a Ferrari S.p.A. O SPA no final significa Società per Azioni. A ideia, claro, não poderia ser diferente: enfrentar e vencer a toda poderosa Alfa Romeo. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 stamattina. A estreia acontece numa prova disputada na cidade de Turim em 1948 e a primeira vitória como equipe acontece numa prova disputada no Lago de Garda, também naquele ano. E o primeiro resultado de peso, uma conquista internacional da Ferrari, acontece em 1949, quando eles vencem as 24 horas de Le Mans com uma Ferrari 166mm pilotada por Luigi Chinetti e o barão de Seldon da Escócia, Peter Mitchell Thompson. Guarde o nome de Luigi Chinetti. Em 1950 nasce a Fórmula 1 e a Ferrari resolve participar daquele negócio que estava começando. Porém, a Ferrari não disputa a primeira corrida, que deu-se em Silverstone, na Inglaterra, e faz a sua estreia apenas em Mônaco, no segundo grande prêmio disputado. A Ferrari, ao longo daquele ano de estreia, corre a maior parte das provas com Luigi Villoresi e Alberto Ascari, mas também, em 3 etapas, alinha com Raymond Sommer e Dorino Serafini, que dividiu o carro em um segundo lugar com o Alberto Ascari em Monza. O Ascari consegue na sua estreia na Fórmula 1 e estreia da Ferrari um segundo lugar em Mônaco, um segundo lugar em Monza, dividindo o carro com o Dorino Serafini, e um quinto na Bélgica, somando 11 pontos e ficando em quinto entre os pilotos. Não demora muito para a Ferrari pegar o jeito da coisa e em 1951, na segunda temporada, eles já vencem 3 provas, a primeira delas e a primeira da Ferrari, pelas mãos de José Froilán González, o primeiro piloto a vencer uma corrida de Ferrari na Fórmula 1. E depois em outras 2 com Alberto Ascari em Nürburgring e Monza. Essas 3 vitórias evidentemente tiveram um gosto especial para o Enzo Ferrari. Ele conseguiu quebrar pela primeira vez o domínio da Alfa Romeo e as poderosas Alfetas. Em 1950, na temporada de estreia da Fórmula 1, a Alfa venceu todas as corridas, se você desconsiderar as 500 milhas de Indianápolis. O Enzo, que tinha saído de lá brigado, experimenta então o doce sabor de vencer os ex-chefes. Alguns biógrafos dizem, mas isso nunca foi admitido pelo próprio Enzo, e é costume, muitas passagens da vida dele são obscuras,
que ele chorou descontroladamente depois da primeira vitória em cima da Alfa. Era pro Enzo, pra Fórmula 1 e pro mundo um recado. Chegamos e a gente não veio apenas assistir. Um dia me disseram que o José Froilán González costumava comer num café específico em Buenos Aires. Ele morreu em 2013, né? Então não tem chance da gente encontrar ele lá. Mas parece até que ele tinha a sua mesa específica e pedia sempre o mesmo prato. Então eu deixo aqui minha promessa. Da próxima vez que eu for a Buenos Aires, a passeio ou a trabalho, vou checar essas informações nesse lugar, perguntar para o gerente, etc. Se houver ainda esse lugar e se o gerente ainda for vivo. E se for tudo verdade, a gente vai junto sentar na mesa dele e eu gravo de lá em portunhol, porque o meu espanhol não é muito bom, com pequenas grandes histórias contando tudo que ele pedia, da mesa, etc. E vamos repetir as refeições dessa lenda. José Froilán González, o primeiro a vencer uma corrida pela Ferrari na Fórmula 1. Por causa dos pesados custos de correr na Fórmula 1, em Le Mans, o Enzo começa, ato contínuo, a vender carros de rua. Era uma decisão lógica, ele tinha uma estrutura montada que podia ser usada para vender carros para clientes ávidos por aquela imagem de vitórias e com isso ajudava a amortecer as despesas. Note bem, esse é e sempre foi o DNA da Ferrari, uma equipe de corridas que também vendia carros para pagar as contas. E se a chegada da Ferrari vencendo 3 corridas em 1951 era um recado para alguém, esse alguém, a Alfa Romeo, entendeu, porque em 1952 eles se retiram da Fórmula 1 e a Ferrari acaba ficando como dominante e vence todas as corridas europeias daquele ano, com Alberto Ascari faturando o campeonato com o pé nas costas. Ferrari campeã pela primeira vez da Fórmula 1. Me pergunto se alguém disse pro Ascari na época que ele só ganhou porque ele tinha o melhor carro. Em 1953, de 8 provas europeias, o Ascari fatura 5, Nino Farina 1 e Mike Hawthorne outra. A Ferrari leva com isso o segundo caneco e começa a escrever uma história gloriosa dando o bicampeonato pro Ascari. Em 54, a concorrência começa a endurecer e a Ferrari vence apenas 2, em Silverstone com José Froilán González e Mike Hawthorne fatura mais uma em Monza. Fangio vence a primeira e a terceira, que na verdade era a segunda por causa de Indianápolis, em Spa de Maserati e muda no meio do ano para Mercedes. E lá enfileira um quarto, 3 vitórias e um terceiro levando o campeonato. José Froilán González é vice e Mike Hawthorne é terceiro, os dois de Ferrari. Em Le Mans, o argentino Froilán González e Maurice Trintignant vencem a bordo da 375 Plus. Aquela seria a segunda vitória da Ferrari nas 24 horas. Em 55, na Fórmula 1, Fangio e Stirling Moss de Mercedes fazem a rapa, com o argentino vencendo 4. E o Moss uma, e os dois fazem ainda 3 dobradinhas. A Ferrari vence apenas uma solitária em Mônaco e o carro com que Maurice Trintignant conquistou essa corrida está na minha lista de piores carros a já vencer corridas na história da Fórmula 1. Eu conto essa e outras histórias nesse episódio aqui. A Ferrari começa discretamente a assimilar que as coisas estavam mudando. O negócio deixaria de ser apenas força bruta espetando num carro o maior motor possível para técnica e jeito. Carros mais bem trabalhados, acerto, suspensão e chassis leves. O Enzo não achava nenhuma graça disso, mas tinha que concordar. Vendo então a Lancia falir e vendeu seu espólio para a Fiat, a Ferrari corre e compra um projeto pronto que parecia promissor. O Lancia D50, que torna esse Ferrari D50 e com ele Juan Manuel Fangio, que tinha um excelente faro para seguir bons carros, vence o campeonato e fatura no ano 3 provas e mais 2 segundos lugares e um quarto. Fangio, que provavelmente para alguns também só ganhou porque tinha carro, vence e vaza e vai aportar na Maserati em 1957, onde fatura mais um campeonato. E a Ferrari nesse ano zera 100 vitórias. Em 58, eles têm, ou imaginavam que teriam, um ano estrelado, vencendo as 24 horas de Le Mans com Olivier Gendebien e Phil Hill, e ainda levam na Fórmula 1 com Mike Hawthorne. Mas as coisas iam mudar depressa, para pior. Hawthorne leva o campeonato vencendo apenas uma corrida e a Ferrari ainda vence mais uma com Peter Collins. As demais 8 ficam nas mãos das equipes inglesas, com a Cooper levando 2 e a Van Wall levando 6. John Cooper aparece na Fórmula 1 com o primeiro carro de motor não dianteiro, deixando tudo mais equilibrado e com o peso bem distribuído. O conceito revolucionário apostava num motor menor que deixaria o carro mais ágil, precisando de menos freios e contornando a curva mais rápido. Isso acabaria por provar que a caneta, ou no caso a prancheta, poderia e era mais forte do que a espada,
ou a força bruta de motores gigantescos. Isso mostrou para o Enzo e para a Ferrari, embora ele tenha demorado para aceitar, que eles iam ter que se adaptar aos novos tempos. Não adiantava só um carro muito potente, ele também precisava ser equilibrado. 58 ficaria sendo conhecido como o primeiro ano da invasão efetiva das equipes inglesas na Fórmula 1. E também ficaria conhecido como um ano de tragédia para a Ferrari. No espaço apertado de tempo, eles perdem 3 pilotos. Peter Collins num acidente em Nürburgring, Luigi Musso num acidente na França, e isso afeta tanto Mike Hawthorn que ele decide se aposentar com efeito imediato e morre semanas depois num acidente na estrada. Essa época trágica é retratada num documentário chamado Ferrari Race to Immortality, que hoje eu não saberia dizer onde está, mas antigamente estava na Apple TV. Tentando se desfazer da temporada sombria, a Ferrari contrata 5 novos pilotos para 1959. Chegam Tony Brooks, que vinha chamando atenção pelas equipes inglesas, Phil Hill, que já tinha corrido com eles em Le Mans, Cliff Allison, Dan Gurney e John Bira. Mas, ainda apostando em motores dianteiros, a Ferrari tem pouca chance contra a Cooper, que dá o primeiro campeonato a Jack Brabham, e para a Ferrari sobra pouca coisa. A equipe inglesa vence 5 provas, 2 com Jack Brabham, 2 com Stirling Moss e 1 com Bruce McLaren, e a Ferrari consegue 2 com Tony Brooks em Avus, na Alemanha, e em Reims, na França. 2 pistas de alta velocidade em que o carro meio desajeitado da Ferrari não atrapalhava tanto. E ainda assim, apesar da desvantagem técnica, Tony Brooks consegue levar a disputa do campeonato até a última etapa do ano, perdendo para Cooper de motor traseiro do Jack Brabham. Dentro da equipe italiana, o clima era ruim e o francês John Bira, contratado nessa nova leva de 5 pilotos, acaba sendo desligado depois de trocar socos com o diretor da equipe, Romolo Tavoni. Começam os anos 60 e a imagem de uma equipe vencedora, destemida, charmosa já tinha se sedimentado na cabeça do público, muito por causa do acachapante domínio deles nas 24 horas de Le Mans. A Ferrari vence lá sem chance para concorrência às 24 horas de Le Mans de 60, 61, 62, 63 e 64, e também dá para dizer que 65. No caso, em 65, quem venceu foi a NART, North American Racing Team, do Luigi Chinetti, lembra dele? Que tinha se tornado um revendedor da Ferrari nos Estados Unidos. Não era a equipe de fábrica, mas de toda forma era uma Ferrari. Ma tu segui per la strada lungo samba che si snova. Em 61, a Ferrari resolve pela primeira vez dar o braço a torcer e fabricar um carro de Fórmula 1 com motor traseiro. O Enzo não gostava disso de maneira alguma porque isso implicava em custos. Mantendo o motor dianteiro, ele seguia usando a mesma estrutura e carroceria da Fórmula 1 e de Le Mans. Se tivesse que fazer um chassi totalmente novo, isso ia custar uma grana a mais. Ele resistiu o quanto pôde, mas ao ver o massacre pelo segundo ano seguido de Cooper e BRM, ele teve que aceitar. Eis que em 1960, Jack Brabham encomenda mais um campeonato, seu segundo, e a Ferrari não vê a cor da bola, vencendo apenas uma prova. E ainda assim, essa vitória deu-se em circunstâncias para lá de, digamos, estranhas. Levando um passeio dos ingleses o ano inteiro, a Ferrari pressiona a Federação Italiana para adotar em Monza um traçado que lhe favorecesse com aquele oval. Como é que é? Sim, Monza já teve um traçado que incluía uma parte oval e essa configuração favorecia muito a Ferrari. Com o campeonato decidido e vendo essa meleca, Cooper, Lotus e BRM decidem boicotar a corrida e nem embarcam para a Itália. Com isso, então, Phil Hill vence com Rich Ginter em segundo numa corrida que os ingleses não foram, mas a Ferrari consegue livrar seu ano com ao menos uma vitória. Meio forçado essa história, convenhamos, mas enfim, tô aqui eu para te contar que não foi exatamente uma vitória. Para 61, com o Enzo devidamente convencido, embora contrariado, eles fazem então a primeira Ferrari de motor não dianteiro, a belíssima 156. E com ela, o Phil Hill vence o campeonato, faturando na Bélgica e na Itália com mais 2 segundos lugares e 2 terceiros. E na outra Ferrari, Wolfgang von Trips vence também na Holanda e na Inglaterra com também 2 segundos lugares. Mas esse campeonato de 61 parecia ser uma redenção depois de anos trágicos em que o Enzo perde 3 pilotos em 1958 e sofre uma tragédia em silêncio dentro de casa. O filho Alfredo Dino Ferrari morre em razão de uma doença degenerativa. Mas
Se o Enzo achava que o campeonato de 61 selaria um período de calmaria dentro da Ferrari, ele mal perdia por esperar, porque quis o destino que em 1962 ele enfrentasse um tsunami. Quando a equipe se preparava para defender em 62 o campeonato do Phil Hill de 61, o Enzo perde de uma hora para outra todo o seu corpo de engenheiros sêniores. Cansados da personalidade ditatorial do Enzo de tocar a equipe, dizem alguns, e do Enzo também ter trazido a esposa para o dia a dia depois da morte do filho Dino, em que ela ficou sozinha em casa muito triste, eles então se revoltam e pedem demissão do dia para a noite. Ele perde Girolamo Gardini, que era seu chefe do departamento de vendas, Romolo Tavoni, que dirigia a equipe, o Chief Designer, que era Carlo Kitt, além do líder da equipe de Le Mans e do Mundial de Esporte Protótipo, Giotto Bizzarini. Eles saem, fundam uma equipe em Bolonha que se chamaria ATS e levam com eles Phil Hill e Giancarlo Baghetti. Enzo sente o duro golpe, passa algumas semanas sem nem aparecer na fábrica e resolve reagir à altura, promovendo jovens engenheiros para as posições de liderança. Surge então o lendário Mauro Forghieri, que assume a responsabilidade de chefiar a equipe, além do engenheiro Sergio Scaglietti, que ficaria eternizado por uma Ferrari de rua, a 612 Scaglietti, e Gianpaolo Dallara. Sim, Dallara, que depois fundaria uma importante fabricante de chassis e carros de corrida que disputam provas mundo afora até hoje. Para reagir à debandada dos pilotos, o Enzo contrata Ludovico Scarfiotti, Lorenzo Bandini e John Surtees para guiar seus carros na Fórmula 1. A Ferrari passava por tempos turbulentos, alternando altos e baixos na Fórmula 1, vencendo de forma massacrante em Le Mans, mas lidando com um imenso ralo de dinheiro, rebeliões internas e pilotos que saíam brigados. Nessa debandada de engenheiros, o Carlo Kitt inclusive deixa o Enzo com um projeto inacabado que seria assumido no meio por um novo corpo de engenheiros. O clima seguia pesado, mas a Ferrari consegue fazer um bom carro e vence o campeonato de 64 com John Surtees disputando ferozmente contra duas Lotus, Jim Clark e Graham Hill. Essa briga interna dentro da Lotus ajudou os italianos que desde cedo decidiram não dar sopa pro azar e priorizar um dos seus pilotos, fazendo então o Surtees campeão. E aqui uma saborosa história que inclusive já foi contada no meu quadro Pequenas Grandes Histórias. 1964 entraria para a história como o ano em que a Ferrari venceu um campeonato correndo de azul. Como é que é? Sim, nas duas últimas etapas do ano, o Enzo Ferrari corre sem uma licença italiana e sob as cores da MART, do Luigi Tinetti, aquele revendedor de Ferraris. Eu conto isso no detalhe lá, mas o Enzo basicamente tretou com os dirigentes da Federação Italiana quando ia homologar um carro para correr no Mundial de Esporte Protótipo e em Le Mans. O regulamento da categoria dizia que o carro, para ser considerado de produção, tinha que ter um número mínimo de unidades construídas. Digamos 100. Mas custa uma grana que ele não queria gastar quando você precisa produzir 100 carros, quando precisa só de meia dúzia para disputar o campeonato. Então o Enzo resolve dar um golpe e estaciona 30 carros no pátio e chama a federação para contá-los. Eles contam 30 e ele convida o pessoal para tomar um café. Enquanto rolava o café, os funcionários do Enzo levavam os mesmos 30 para outro pátio que seriam contados novamente e depois mais 30, dando um total de 100 em dado momento. A federação conta 100 carros, o Enzo tinha feito bem menos, mas de um ano para o outro o boato corre e no ano seguinte a federação bate o pé e quer contar todos os carros impressos e auditáveis. Enzo, então indignado, disse que nunca mais correria com uma licença italiana e blá blá blá. Como vemos, um blefe. Isso vai ser comum na história da Ferrari, ameaçando deixar a Fórmula 1 diversas vezes, nunca mais correr sob a licença da Itália e etc e tal. Foi por causa disso, então, que no final de 64, o John Surtees conquista o seu campeonato correndo com outras cores que não o famoso vermelho da Ferrari. Esse turbilhão todo, mesmo vencendo corrida em cima de corrida em Le Mans, deixava a Ferrari numa situação financeira frágil. Foi quando a americana Ford, querendo vender carros, resolve entrar nas pistas para valer e tenta comprar a Ferrari. A história é contada de maneira resumida, mas muito interessante no filme Ford vs Ferrari. A Ferrari recebe uma proposta de fusão com a Ford, de onde surgiriam duas empresas. A Ford Ferrari, que venderia carros, 80% dos americanos de Detroit e 20% dos italianos de Maranello, e a Ferrari Ford, equipe de corridas, 80% dos italianos de Maranello e 20% dos americanos de Detroit. O negócio chega a caminhar um bocado, mas divergências acabam fazendo tudo parar
quando o Enzo questiona objetivamente os americanos engravatados. Quem vai tomar conta da equipe de corridas? E a Ford, apesar de minoritária, não toparia ceder o controle sobre quem pilotaria os carros, onde eles iam correr e quanto o Enzo ia gastar. O Enzo queria correr e para isso até topava vender o controle da fabricante de carros desde que pudesse seguir dando as cartas na equipe. A Ferrari vendia carros para correr, enquanto a Ford queria correr para vender carros. No fim, e para sair do atoleiro financeiro, a Ferrari acaba fundindo-se com a Fiat, um conglomerado italiano, cedendo 15% das ações em 1965, passando para 50% em 71. E 90% em 88. No acordo, a Fiat topava em não apitar na equipe. Em troca, o Enzo passava o comando inteiro da divisão de carros esportivos para os executivos indicados pela empresa maior. Esse turbilhão, grandes dificuldades financeiras, a chegada do Ford GT40 e depois do Porsche 917 acabam afastando a Ferrari das vitórias em Le Mans e também das vitórias na Fórmula 1. A Ferrari vence o campeonato 64 com o Surtees e depois entra num jejum de títulos que só seria quebrado em 75 com o Niki Lauda. E é aqui que eu comento de uma segunda frente não muito falada da batalha de Ford versus Ferrari. A Fórmula 1. Muito se fala de Le Mans, mas se você olhar para a Fórmula 1, vai ver que a Ford entra com o Cosworth DFV em 67 e vence 68, 69, 70, 71, 72, 73 e 74 com Lotus, Matra, Lotus, Tyrrell, Lotus e McLaren. E antes que você me corrija, sim, Lotus em 2 anos seguidos, 72 e 73, porque o Emerson não foi campeão em 73 e sim o Stewart, mas a Lotus venceu nos construtores. E detalhe, depois de 65, a Ferrari nunca mais até hoje venceria na categoria principal de Le Mans. Pode ser que isso mude a partir de 2023, com eles voltando com os Hypercars, mas, por enquanto, desde 65, nunca mais. O Cosworth DFV seguiria fazendo estrago ainda em 76, 78, 80 e 81, com a Ferrari conseguindo morder 75 e 77 com Lauda e 79 com George Scheckter. Sobre a briga Ford versus Ferrari, além do já mencionado filme, há o documentário muito bom chamado The 24-Hour War. Novos tempos viriam pela frente e a Ferrari teria que enfrentar não só o domínio do DFV e as equipes inglesas, com batalhas políticas contestando sua supremacia e a vinda de uma nova variável que o Enzo Ferrari não gostava muito para o jogo, a tal da aerodinâmica. Por causa do tamanho, então, eu faço um corte aqui e a gente continua no capítulo 2 dessa longa história.